O Corém, ele é um órgão fiscalizador do exercício profissional, disciplinador, e ele tem um papel muito importante para a sociedade também, né, junto com os profissionais. Então, desde a época do meu pai, meu pai ele tinha essa linha, de proteger os profissionais justamente através da educação sobre o nosso código de ética e lutar por melhores condições de trabalho para a enfermagem de um modo geral, porque a enfermagem é uma categoria que precisou e precisa lutar desde sempre por melhores condições, porque as nossas condições elas não estão longe de estarem adequadas ainda. A exemplo, a gente tem umas demandas importantes aqui no regional de Cajazeiras, e eu queria até aproveitar o espaço para dizer a esses profissionais do regional que o Corém está atuando nessas demandas, junto à justiça, porque nós precisamos de mais profissionais no regional. Nós precisamos fazer um apelo ao governo do estado que coloque profissionais no regional de Cajazeiras. O dimensionamento está inadequado. Nós temos um profissional para mais de um setor trabalhando. E isso leva a própria população ao risco. Então, nós estamos aqui também para ver essas demandas específicas, estamos trabalhando nelas. E gostaríamos muito que essa realidade dos profissionais de enfermagem, não só do regional, mas de todo o sertão, mudasse, porque são baixos salários, são péssimas condições de trabalho, baixo dimensionamento que é aquele número de profissionais que tem que ter para cada leito de paciente, que tem que estar adequado, que não está. Então, são essas as lutas diárias do Corém para proteger o profissional de enfermagem e a sociedade, porque uma coisa só não pode se dissociar. A enfermagem é a base da saúde. Essa dificuldade do dimensionamento de profissionais, por exemplo, do Regional Cajazeiras, é a mesma realidade de Souza, do Vale do Piancó? Todos os regionais enfrentam, por exemplo, a maioria. Eu ouso a dizer que todos enfrentam. Todos enfrentam. E é um apelo, mais uma vez, ao governo do estado, que tenha olhos para esses hospitais. Porque nós temos exemplos aqui, não só do Regional de Cajazeiras, mas outros regionais que estão precisando dos olhos do governo, para que o mínimo que deve ser ofertado para o paciente é um dimensionamento de profissionais correto para que ele possa prestar uma assistência de qualidade ao ser humano. Então, se o dimensionamento, que é o básico do básico, não está correto, todo o resto tende também não andar bem. Porque o profissional ele não vai ter tempo para ir no repouso, ele não vai ter tempo para medicar o paciente da maneira que ele tinha que medicar. Estou falando de uma maneira bem aberta para todo mundo me entender, não só o pessoal da enfermagem, que eu tenho certeza que a sociedade está acompanhando aqui. Então, nós precisamos cobrar do governo do estado posicionamento em relação aos regionais. E falo hoje em especial sobre o Regional de Cajazeiras. Nós precisamos de uma atitude do governo do estado, porque o dimensionamento está inadequado. Raira tem levado, por exemplo, essa preocupação, essa realidade, principalmente no interior, à Secretaria de Estado da Saúde? Sim, constantemente. Qual é a resposta? Nós temos um contato não só com a Secretaria, mas nós temos também, tivemos recentemente reunião com a gestão do próprio regional aqui de Cajazeiras. Passamos a realidade, a gestão, que no momento da reunião era atual, eu creio que está havendo alguma mudança, mas passamos toda a realidade, o dimensionamento que deve estar correto. O Corém, ele tem esse contato com o responsável técnico, que o RT do regional ele faz o dimensionamento, encaminha para o Corém, mas o Corém fiscaliza se esse dimensionamento está sendo efetivo ou não. Então, nós temos essa linha de contato, Nós fizemos reunião, passamos para a gestão, para o governo do estado, isso é constante. Nós encaminhamos ao Ministério Público essas demandas, quando a gente não tem retorno administrativo, a gente encaminha ao Ministério Público para que tome providências, porque só o Ministério Público pode obrigar o terceiro a contratar, como é o caso do governo do estado. Mas estamos em constante vigilância por esses profissionais. Os profissionais, eles insistem, por exemplo, nessa problemática. Os enfermeiros que sentem na pele, por exemplo, se há uma sobrecarga, se o número de profissionais naquele hospital, naquela unidade, ele não é o número realmente que deveria ser, há uma sobrecarga naqueles profissionais que estão atuando. Eles entram em contato com o Conselho? Tem essa possibilidade? Isso, tem. Os profissionais, eles têm um link com o Conselho Direto, que é a ouvidoria no site, tá? Lá eles fazem as manifestações, as denúncias, de forma até anônima, quando é o caso, e informam ao Corém, que é o dever do profissional e direito que ele tem, de comunicar ao Corém as inconsistências no dia a dia no trabalho. Então, é um direito que assiste a eles, e eles têm, sim, esse link. Eles têm também contato direto comigo e com alguns conselheiros, para que nós possamos estar cientes da situação que eles estão expostos.
Então, volto a citar, porque nós estamos aqui, a realidade do Regional de Cajazeiras, nós estamos com a realidade onde, como eu disse, um único enfermeiro para cobrir mais de um setor. E não tem como uma pessoa, foi o que eu passei para a gestão e para o diretor em reunião. Não existe possibilidade de um profissional só estar presente em 2 lugares ao mesmo tempo. E é isso que está acontecendo no Hospital Regional. E nós precisamos mudar essa realidade. Raira, no tocante a essa problemática, o Conselho, ele fiscaliza, ele recebe, por exemplo, uma denúncia, ele vai apurar. Constata, por exemplo, procura primeiro a direção, isso. O diálogo. Procura o diálogo administrativamente. De forma no Ministério diálogo, Público. Entra no Ministério Público com ação. Ministério Público. Aí o Ministério Público... São muitas demandas nesse sentido? Inúmeras demandas. Mas muita coisa também a gente consegue, sensibilizando o gestor, mostrando a ele a importância de manter o dimensionamento. A gente também tem muito retorno administrativo. Sim. Mas, quando o retorno não vem, a gente tem que buscar os meios, né, das instâncias superiores para resolver. Raira, no tocante aos municípios, nós sabemos que o Conselho ele não fiscaliza somente os hospitais. Toda a Paraíba. Né? Toda a Paraíba, inclusive as unidades básicas de saúde também. Sim. Qual é a realidade das unidades no interior? Olha, a realidade também não é adequada. Eu queria muito ter só coisa boa para falar, mas a gente tem que falar o que é real. É verdade. Né? O Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba vem tendo uma atuação aí nas unidades básicas de saúde. Quem acompanha a rede social do Corém, inclusive você que é profissional de enfermagem, se não segue lá, @CoremPB. Nós temos mostrado diariamente, né, essa ação que nós temos nas unidades básicas e nós estamos fazendo essa, vamos dizer assim, essa varredura, essa fiscalização em massa em alguns municípios, para que nós possamos levantar a situação atual e caminhar com os trâmites que nós temos dentro do Conselho. E, não resolvendo administrativamente, nós, nesse caso, estamos nas condições que estamos encontrando, né, as unidades básicas de saúde, não só em João Pessoa, mas João Pessoa, Campina Grande principalmente, estamos iniciando o procedimento de interdição ética dos profissionais de enfermagem. Porque a enfermagem, o Corém, só pode interditar, né, em 2 situações, né, a inexistência de enfermeiro e quando as condições, né, da instituição de saúde, ou do setor, ou da unidade básica, ela estiver colocando em risco a vida do profissional de enfermagem ou do paciente. Né, que é a mesma coisa, né, estão lá juntos. E aí, essas unidades básicas, elas têm sido interditadas pelo Corém, porque nós temos encontrado situações deploráveis, tanto em João Pessoa como em Campina Grande, no Sertão. Nós temos no Sertão exemplos de PSFs, mas também temos PSFs que estão necessitando de reforma urgente para salvaguardar a própria vida da equipe e da população. Nesse período de 2021 até hoje, qual foi assim aquela situação que o Corém viu, por exemplo, no interior, falamos diretamente para o Sertão, que mais impactou até agora? Olha, eu não gostaria de citar nome, mas nós tivemos um município no Sertão, onde nós chegamos, isso na pandemia ainda, onde isso me marcou muito a mim, aos conselheiros que estavam no dia. Nós chegamos e a enfermagem estava sozinha, segurando o hospital com pacientes Covid gravíssimos, sem nenhum outro profissional da saúde, né? Só a enfermagem, sem recurso, sem equipamento. E a gente chegou lá, por coincidência ou não, nós chegamos no momento e imediatamente nós acionamos a gestão, chegou o prefeito, chegou o secretário de saúde e eu só saí de lá quando o corpo de saúde aumentou e também até outros profissionais da saúde chegaram para dar suporte à enfermagem. Porque foi muito triste ver profissionais de enfermagem assim, sem saber o que fazer, olhando um para o outro, né? E quando a gente chegou, né, viu no Corém assim, um respiro, um apoio, uma ajuda. E no Covid eles estavam um socorro, porque precisavam de equipamentos, precisavam de até outros profissionais médicos, fisioterapeutas, para também atuar na equipe multi, para salvar aquele paciente, e estavam sozinhos. Então isso me impactou demais. Isso foi no Sertão. Essa é a situação, né? Raira, para quem está nos acompanhando agora, há possibilidade, por exemplo, de um paciente também denunciar alguma situação, por exemplo, que ele, muitas das vezes, o atendimento da saúde com o profissional, por exemplo, a técnica de enfermagem é praticamente a porta de entrada do hospital, o primeiro contato. Isso, a enfermagem está desde a porta até a morte. Até a UTI, né? Do paciente. Literalmente. Antes da vida e até a morte. E aí a pessoa nota de que determinada profissional ela está sobrecarregada.
Sim. E muitas das vezes aquele profissional ele não tem coragem ou teme denunciar, teme inclusive revelar a situação. O cidadão pode também acionar o conselho? Pode e deve. O Corém, ele é uma autarquia pública federal que visa, dentre outras atribuições, né, proteger o profissional de enfermagem e a sociedade. Né? Tem um papel importantíssimo junto à sociedade para proteger essa sociedade de condições inadequadas. E a sociedade tem direito de cobrar, porque está pagando imposto para aquele hospital funcionar bem, funcionar com a equipe completa. E quando você que é da sociedade, que está me assistindo, quando você estiver no hospital, que você vê um profissional de enfermagem sobrecarregado, ele não vai estar dando a você a assistência que você merecia. E que o governo deveria estar pagando para que você tivesse. Então, você tem por obrigação entrar em contato com o Corém, fazer uma denúncia. A gente recebe demandas, bastante demanda da sociedade, encaminhando para a gente, para que a gente possa tomar providência junto ao Ministério Público também. Importante. Isso é muito importante. Reforça para a gente o Instagram e o site do Corém. Instagram, @CoremPB, o site www.corempb.com.br. Lá vai ter ouvidoria, está bem sinalizado, tanto o profissional de enfermagem quanto a sociedade deve, né, e pode fazer uso desse direito de acionar o Conselho. Raira, e no final de 2022, agora 2023, nós tivemos uma conquista, depois de muita luta. Muita luta. Depois de um verdadeiro calvário. É verdade. A enfermagem no Brasil, de fato, conquistou o piso salarial, o piso nacional. A Paraíba, por sinal, foi o primeiro estado do Brasil a pagar, já agora, em janeiro, o piso salarial. Eu gostaria que você pudesse falar para a gente sobre o que representa o piso nacional e essa valorização de fato no pagamento. Isso. José, o piso, a gente já falou várias vezes aqui sobre isso e isso foi muito importante para a gente. A gente fez uma caminhada, né? Quando você falou agora, me passou um filme na cabeça. Quantas vezes eu vim aqui falar que a gente merecia esse piso, que a gente precisava, e hoje ele já começa a ser uma realidade. Esse piso, ele representa muito para a gente. Ele não é, José, ainda o que nós merecíamos, mas ele já é um caminho. Né? Em 2021, quando eu entrei no Conselho, quando eu assumi a presidência do Conselho, junto com os meus conselheiros, isso não existia na Paraíba. Né? A Paraíba era um dos estados que tinham os piores salários, né, na enfermagem, no Brasil. Então, desde o dia 4 de janeiro de 2021, que eu entrei no Conselho, nós lutamos por isso, desde esse primeiro dia. Mesmo sem ser uma atribuição finalística do Corém, ou seja, o Corém não existe só para isso, mas existe para várias outras demandas, mas essa era uma demanda que a gente não podia deixar de lado. O piso salarial da enfermagem é o que ia mudar a vida da nossa categoria, e assim a gente fez. Então foi uma luta de 2021 e 2022. Eu estive muitas vezes em Brasília, lutando, os conselheiros, nas manifestações, até que nosso piso foi sancionado em agosto do ano passado. Porém, depois ele foi suspenso pelo STF. Com essa suspensão, antes de ser suspenso, alguns municípios já começaram a implantar. A exemplo de hoje, nós temos 2 municípios na Paraíba que pagam o piso salarial da enfermagem, Alhandra e São Mamede. Então, esses 2 municípios, eles já pagam desde o início o piso salarial. E eu agradeço imensamente. Né? Desde quando foi sancionado? Desde quando foi sancionado. Então, já estava começando o movimento. Aí foi suspenso o piso. Com essa suspensão, que foi totalmente inesperada por todos nós, o STF suspendeu para que as fontes de custeio fossem apresentadas para os municípios, estados, filantropia terem como pagar o piso salarial da enfermagem. E aí, nós tivemos também uma PEC para determinar essa fonte de custeio. Porém, quando nós determinamos a PEC, o STF, através do ministro Barroso, informou que quer que essa PEC, que esse valor, esse recurso, ele seja determinado através de uma lei, de uma medida provisória. Então, nós estamos lutando a nível nacional para que esse recurso venha através de uma lei. E esse recurso, essa medida provisória, ela já está bem encaminhada, já foi feita a minuta, já está com o presidente para ser assinada. Quando for assinada, vai voltar, né, a lei a vigorar aqui no Brasil e todos serão obrigados a pagar. Estados, municípios, filantropia, rede privada. Porém, antes ainda desse piso voltar a vigorar, agora nós tivemos um compromisso de campanha, né, no ano passado, com o governador, o atual governador, ele prometeu à sociedade e à enfermagem que ele pagaria o piso salarial da enfermagem. E ele prometeu que pagaria a enfermagem. Sim. Certo? Então, passou a campanha, iniciou o ano 2023, nós iniciamos a cobrança em janeiro. E ele anunciou, agora no fim do mês, o pagamento para profissionais de enfermagem, apenas os efetivos.
E isso nos pegou assim com muita surpresa, porque, como eu disse aos profissionais, não foi essa a promessa de campanha do governador João Azevedo. A promessa foi pagar aos profissionais de enfermagem. Agora ele tomou a atitude de pagar primeiro, segundo ele, primeiro ele vai pagar só os efetivos e a PB Saúde, após um recadastramento que está sendo feito, segundo o governo do estado, ele pagará a todos os profissionais. Então, a gente recebeu essa notícia com um impacto muito negativo, porque além de não ter sido uma promessa de campanha dele, ele não deixou isso claro. Esses profissionais contratados foram as pessoas que foram para a rua pedir voto para o governador, né? O governador está eleito hoje pela luta desses profissionais que são contratados do estado. E, José, esses profissionais, eles estão dentro de uma mesma instituição, pense comigo, eles têm as mesmas obrigações que todos os outros. Por que eles não vão ter os mesmos direitos? Por quê? Então, a gente tem que trazer essa discussão, e o Corém tem encampado essa discussão ao lado dos profissionais de enfermagem, porque nós reconhecemos que somos todos iguais e que não pode haver segregação entre profissional de enfermagem. Se eu tenho a mesma obrigação, se eu atendo o mesmo paciente, se eu estou exposto aos mesmos riscos que o profissional que está recebendo um piso agora, o profissional efetivo, que é merecedor sim desse piso também, eu também tenho esse direito. Então, que o governador, eu vou aproveitar o espaço, que o governador tenha consciência, que ele se sensibilize com essa situação e que ele se posicione, que ele pelo menos passe para a categoria um cronograma de quando ele vai fazer esse pagamento para esses contratados. E o Corém entrou em ação imediatamente, né? Ontem nós acionamos no Ministério Público, porque tentamos administrativamente uma reunião, tanto com o governador como com o secretário de saúde, e nós não tivemos retorno. Então, estamos acionando o Ministério Público do Trabalho para que entre, né, nessa seara e consiga, né, porque é o órgão competente para isso, e que intervenha junto ao governo do estado sobre essa situação. Porque a enfermagem, nós não aceitamos, não vamos aceitar essa segregação. Nós estamos felizes porque começou a ser pago, os profissionais efetivos que estão recebendo esse piso, a gente agradece. É uma conquista incompleta. É uma conquista incompleta. Ela não pode ser considerada uma conquista completa. Foi um início, começou a pagar, nós reconhecemos que alguns profissionais já estão beneficiados e nós somos felizes com essa conquista desses profissionais. E isso não vai retroagir, tá? Isso não vai retroagir, isso vai manter. E agora nós temos que lutar junto aos nossos colegas contratados. Eles não são menores do que nenhum outro profissional e não podem ser excluídos. Raira, e os municípios? Alguns já alegam a dificuldade financeira, de que mesmo com a medida provisória, mesmo com a sanção presidencial, que inclusive Nízia Trindade, a ministra, Sim, anunciou ontem, de que até março essa MP será inclusive sancionada, já está sendo analisada, já tem um grupo de trabalho vendo os detalhes. Os municípios agora alegam a crise, a dificuldade financeira. Como é que o Corém, as entidades estão acompanhando esse relato de alguns municípios? Esse discurso é um discurso desde muito tempo, né? Desde antes, quando o piso, José, começou a ser discutido, muitos desacreditaram a enfermagem. Não foi um nem dois profissionais que recorreram a gente, né, que estavam sendo coagidos, que estavam dentro das instituições de saúde sendo desacreditados pelos gestores. Esse piso nunca vai sair, esse piso não vai ser uma realidade na vida de vocês, isso não vai acontecer, não tem dinheiro. E nós estamos aqui hoje para provar que ele vai acontecer sim, e que ele já está acontecendo. Então, nós, desde o início, nós escutamos esses discursos que eu, particularmente, né, eu, Raíra e todos os conselheiros, posso falar por eles, o Corém PB, a gente nunca aceitou esse discurso. Porque, José, a gente sabe que os municípios, né, com essa medida provisória, vai ficar, né, agora, de fato, melhor para que a despesa ela seja aplicada, mas nós temos pessoas no município que ganham muito bem, outros profissionais que ganham muito bem e que não estou tirando mérito desses profissionais, eles devem ganhar sim muito bem, principalmente os da saúde, tá? Principalmente, saúde e segurança são profissionais que têm que ser muito bem remunerados. Mas como eu tenho 10, 15 mil para pagar um profissional médico, para pagar, né, a gestão do município, eu tenho 20 mil, 25 mil, 30 mil. Os cargos comissionados. Cargos comissionados. E eu não tenho dinheiro para pagar o piso salarial da enfermagem. Então, isso não é
não é um discurso que a gente engole, que a gente, né, aceita, e a gente vai continuar lutando. A medida provisória vai vir, vai ser uma realidade, e quando a lei voltar a vigorar, eu pessoalmente estarei município por município fazendo questão de ir dizer a cada gestor que o piso salarial está implementado e que nós sim temos um piso e que é lei e que tem que ser pago. E é importante, desde já, os prefeitos, prefeitas já iniciarem esse planejamento para, por exemplo, quando houver a sanção presidencial de que os municípios também terão que pagar o piso da enfermagem, isso, eles já estejam realmente isso, preparados, como muitos municípios já estão. Né? Isso. Na Paraíba são 2. Isso. Alhandra e São Mamede. E São Mamede, exatamente. Esse é o momento, esse tempo que o piso esteve suspenso foi o momento que eles tiveram para se organizar. Né? Não vai mais caber esse discurso. Inclusive, eu quero dizer aqui para você e aos profissionais de enfermagem do Sertão que estão me assistindo, que nós encaminhamos ofício a todos os municípios no estado da Paraíba, pedindo a implementação do piso salarial da enfermagem, cobrando e pedindo essa implementação. Então, nós estamos ali no pé, junto a todos os profissionais de enfermagem, para que esse piso tão logo seja uma realidade, porque esse piso, ele é direito nosso. Ele não é, nós não estamos pedindo favor, nós não estamos pedindo regalias, ele é direito nosso. E o que é direito a gente vai atrás e a gente vai buscar. Registrar algumas mensagens de pessoas que estão nos acompanhando agora. Ângela Silva, ela está em Piancó, está nos acompanhando Terra agora. Boa, Piancó. Boa tarde, quero parabenizar todos os profissionais de saúde, são verdadeiros guerreiros, é a mensagem da Ângela. Maria Costa, boa tarde, estou acompanhando aqui em Pombal. O Hospital Regional de Pombal precisa de melhorias. Verdade. O Corém precisa visitar mais. Verdade. O Hospital Regional de Pombal, a Maria Costa está nos mandando. Precisa, sim, de muitas melhorias. Francineide França está em Souza, está nos acompanhando agora na Líder FM também. Boa tarde a todos os amigos da Diário. Estou acompanhando em Souza e concordo, a enfermagem é a porta de entrada do hospital. Está dizendo aqui a Francineide França. E outras mensagens também que estamos recebendo através da internet. Raira, eu gostaria que você pudesse reforçar, hoje vai acontecer um evento logo mais. Isso. Na Santa Maria. Isso, na Santa Maria hoje nós temos uma palestra sobre dilemas éticos na enfermagem. Vamos trabalhar o código de ética, levar a informação, a educação ao profissional de enfermagem, que no dia a dia precisa estar munido dessas informações, das resoluções que regem a nossa profissão, para saber dos nossos direitos, principalmente, né, obviamente, né, cumprir os nossos deveres, mas também, né, estar munido desses direitos que são nossos e que a gente precisa, né, correr atrás no dia a dia. Deixa eu fazer uma pergunta agora, que é uma curiosidade pessoal, mas certamente pode ser de quem está em casa também nesse momento. Nós estamos vendo, a cada dia que passa, aumentar o número de profissionais das mais variadas áreas de atuação estarem também nas redes sociais. Aí eu me pergunto, por exemplo, a gente pode estar olhando o Instagram, as redes sociais, e ver, por exemplo, um enfermeiro ou enfermeira com determinados conteúdos. E aí eu não vou abordar aqui, por exemplo, o conteúdo em si. Mas, por exemplo, o código de ética do Corém, da classe, da enfermagem, ele trata sobre, por exemplo, o posicionamento do enfermeiro, da enfermeira nas redes sociais, o que pode, o que não pode, por exemplo, o Corém ou o COFEM, eles estão atentos também ao que os enfermeiros e enfermeiras estão publicando nas redes sociais? Isso, o Código de Ética, ele rege a profissão de uma maneira geral. É a resolução 564 de 2017, expedida pelo COFEM, que rege, né, o sistema COFEM-Corém e todos os profissionais. Nesse Código de Ética, José, nós temos os direitos, deveres, né, dos profissionais, direitos, as proibições, e temos também as penalidades que são impostas a cada profissional se infringir algum determinado tipo de artigo daquele. Então, em relação às redes sociais, nós temos o Código de Ética, de uma maneira geral, ele rege a conduta ética do profissional, seja onde for. Mas nós temos um artigo, por exemplo, né, no Código de Ética, que fala sobre a exposição. Quando nós expomos um paciente a uma foto, a uma rede social, sem autorização. Então, é um artigo, eu só estou citando como exemplo, sim, é um artigo que, se infringido, o profissional pode sim responder ao Corém e, posteriormente, talvez até ao COFEM, se não aplicar o Código de Ética, né, como nós determinamos. Por exemplo, hoje nós vemos um exemplo bem claro, todo mundo vê isso hoje, todo dia. Por exemplo, você olha a rede social e está lá o profissional até trazendo uma informação, sim, por exemplo, uma dica. Sim. Uma dica. Sim. Mas aí ele está dançando, ela está dançando, pode ou não pode, tem algum tipo de exagero?
O que de fato pode e o que não pode? Eu acho que a prudência, ela é a palavra que a gente tem que ter como base, né? A prudência e a ética, elas são duas palavras que têm que caminhar juntos, são dois princípios, né? Se eu estou no meu dia a dia, dentro do meu plantão, atendendo pacientes, né, eu não posso expor os meus pacientes a mídias sociais sem autorização desses pacientes. Em relação a essa questão de dançar, de música, tudo existe o ambiente, né? Se eu estou num repouso, se eu estou no meu horário de descanso, se eu não estou expondo outros profissionais, se eu não estou expondo pacientes, é o meu momento, eu, profissional de enfermagem, com a minha rede social. Dependendo do conteúdo que eu estou postando lá, não tem problema nenhum. Isso dentro dessas condições. Agora, se eu estou dentro de uma UTI, atendendo paciente, fazendo vídeo, dançando, no fundo, profissionais, pacientes graves, isso não é só um exemplo, né? Como você me pediu, sim, isso não é ético, com toda certeza. Mas também nós temos profissionais de enfermagem que fazem da rede social, como muitos outros profissionais, médicos, sim, fisioterapeutas, nutricionistas, fazem da sua rede social hoje um trabalho também. E também usam até para descontrair um pouco o dia a dia, que é tão pesado, né? E nós temos, mas tendo tudo dentro da ética e da prudência, né? Profissionais de enfermagem que usam o TikTok de uma maneira divertida, né? Para falar sobre a enfermagem. Descomplicando a enfermagem. Descomplicando, né, a enfermagem. Isso é totalmente possível e é bacana que a gente esteja nesses lugares. Mas lembrar sempre, pessoal... Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que sempre lembrar do nosso código de ética, da nossa ética, da nossa postura, porque a enfermagem é uma profissão muito valorosa, o técnico, o enfermeiro são profissionais que são muito valorosos e a gente não pode, né, deixar com que a nossa profissão ela esteja atrelada a nenhum tipo de atividade antiética, nenhum tipo de discurso antiético. E é essencial que os profissionais conheçam também o Código de Ética. O Código de Ética é a obrigação de todos os profissionais de enfermagem conhecer. E não só uma obrigação, eu acho que é uma obrigação prazerosa, porque você saber o que é direito seu é muito importante, porque aí você vai saber, né, se posicionar, você vai saber que você tem os seus deveres, mas você também vai saber cobrar os seus direitos, que é muito importante. E como cobrar os seus direitos, né? Tendo sempre outra o coragem. Questão também nesse tocante à exposição de imagem, por exemplo. Sim. Algumas pessoas utilizam das redes sociais também e muitas das vezes acabam divulgando imagens dos profissionais de saúde. O Corém está atento também. O Código de Ética, por exemplo, também trata sobre isso? Trata. A exposição, por exemplo, de um profissional de saúde. Isso. Tanto trata para o paciente, né, que é proibido a exposição do paciente sem autorização prévia, como trata para o profissional de enfermagem. O profissional de enfermagem ele tem direito a se negar de ser filmado ou fotografado, e esse é um direito que está assegurado no Código de Ética. Então, ele tem esse direito de não se permitir filmar ou retirar qualquer foto, qualquer tipo de foto, no exercício da sua profissão. É um direito que ele tem. É um direito que assiste a ele. E o Corém está previsto no Código de Ética e o Corém está aqui para ampará-los nesse sentido. Raira, eu gostaria de agradecer em nome de todos nós, é sempre muito bom recebê-la aqui, a gente bater esse papo sobre o Corém, o trabalho, né, dos profissionais de saúde, que na pandemia eles foram realmente elevados àquilo que sempre foram e sempre serão, guerreiros da saúde, né, os profissionais de saúde que estão e continuarão na linha de frente, no combate não só à pandemia, mas a todas as realidades, né, da saúde. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, José, a você, a Peterson, agradeço a todos os profissionais de enfermagem do Sertão que estão me assistindo agora, dizer a eles que eu estou e continuarei ao lado deles em toda e qualquer situação, e o Corém da Paraíba está junto a esses profissionais para garantir todos os direitos, para que nós possamos sempre alavancar o nome da enfermagem. Contem comigo, contem com essa presidente, estaremos juntos em toda e qualquer situação e vamos comemorar, eu tenho fé ainda esse ano, que todos os profissionais de enfermagem na Paraíba estarão recebendo piso salarial da enfermagem. Esse é o meu compromisso, que vem do Dr. Ronaldo Miguel Bezerra, sertanejo, e que eu só vou descansar junto com os conselheiros quando o piso for realidade aqui na Paraíba. A gente encerrou, mas a gente precisava falar sobre o prêmio Ronaldo Bezerra, né? As inscrições estão abertas, né? Inscrições abertas, nós temos o piso, tudo é o piso, gente. O piso está no topo das prioridades, né? Nós temos o prêmio Ronaldo Miguel Bezerra, eu quero divulgar aqui para toda a enfermagem sertaneja. Esse prêmio, ele é um prêmio, assim como existe o prêmio Ana Nery a nível nacional no COFEM, nós temos agora o nosso prêmio a nível estadual. Pela primeira vez na história do Corém PB, esse prêmio, ele vai parabenizar, ele vai honrar 6 profissionais de enfermagem,
técnicos de enfermagem, 4 enfermeiros no estado da Paraíba. Então, as inscrições estão abertas, encaminhe a história de vocês, a trajetória de vocês na enfermagem, caminhem para o Corém, que nós iremos, né, em breve divulgar esse grande prêmio que vai acontecer na Semana da Enfermagem. E eu quero muito ter a honra de entregar esse prêmio para um profissional ou mais de um, né, que eu tenho certeza que vai ser mais de um, sertanejo, profissional de enfermagem, técnico auxiliar ou enfermeiro. E vai ser uma grande honra, né, que esse prêmio está levando o nome do meu pai, mas está levando primeiramente o nome de um grande profissional auxiliar, técnico e enfermeiro, que foi o Dr. Ronaldo Miguel Bezerra. Obrigado, Raida. Obrigada a vocês, um grande abraço.